Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Estamos numa série de mensagens aqui, estamos trabalhando o mês de maio inteiro sobre família, né? E nessa noite não vamos parar a série, vamos dar continuidade. Então, nessa noite a missionária Jace vai estar ministrando aqui, por gentileza sobe aqui, irmã, mais uma mensagem da série Família. Nós estamos falando sobre o caráter de Cristo na família, e a missionária Jace vai trazer uma palavra aqui em nome de Jesus. Boa noite, povo lindo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Que coisa mais linda ver esse tanto de homem aqui. É lindo demais. Parecia que tinha uma auréola assim sobre eles, né? De unção, de poder, de glória de Deus na vida deles. Soube que o mais comportado de lá era meu esposo. Era o mais comportado. Além de ser o mais lindo de lá também. Ai, dá vontade até da gente, né, ir lá assim, dar uma olhadinha assim de longe para ver esses meninos lá, mas não vai não, deixa eles. Em setembro, ó, nós, mulheres, amém? Ixi, eu achei esse amém fraco, tu não achasse não, Letícia? Em setembro, nós, mulheres, amém? Ah, agora melhorou, glória a Deus, que esse tanto de homem aqui, se for um pico de mulher, pelo amor de Deus, né? Não, gente. Nós, como o pastor falou, estamos, né, na série Família, né, e esse ano a nossa igreja, o tema central da nossa igreja é sobre santidade, e dentro da série Família, o tema é o caráter santo de Cristo na família. Louvado seja Deus, né? Semana passada a pastora Sayonara nos falou sobre duas características, né? Dois atributos do caráter santo de Cristo. Ele é puro e consagrado. E hoje nós vamos estar falando mais dois, que ele é justo e misericordioso. E esse caráter tem que estar impregnado também em nossas vidas, amém? Mas antes de começar, eu queria que a gente orasse. Baixe sua cabeça mais um momento, e você vai fazer a sua oração individual agora, dizendo: Pai, eu quero ouvir o que o Senhor deseja para mim nessa noite. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar meu coração. E ore assim: Espírito Santo, cativa minha mente ao Senhor, para que eu não fique disperso, para que nenhum tipo de dispersão venha atrapalhar de eu ouvir a tua voz nessa noite. Faça sua oração, pessoal. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir Tua palavra nessa noite. Tua palavra, ela é viva e eficaz. E queremos que ela se torne viva e eficaz dentro do nosso coração também nessa noite. Espírito Santo, eu oro que o Senhor venha cativar nossa mente e o nosso coração ao Senhor. Para que a gente não venha se distrair com nada, mas que possamos estar realmente atentos à Tua voz, àquilo que o Senhor deseja ministrar nossas vidas, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro texto que eu queria que hoje a gente vai ler tanto texto, viu? Se preparem. Primeiro texto que eu gostaria que a gente lesse é Apocalipse, capítulo 16, versículo 5. Apocalipse, capítulo 16, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és o que eras o santo, pois julgaste estas coisas. E aqui já é a declaração de que Cristo, ele é justo. Cristo é justo. Agora vamos um pouquinho para trás, bem pouquinho só. 1 João, capítulo 2, versículo 29. 1 João, capítulo 2, versículo 29. Diz assim: Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se você é nascido de Cristo, se você é nascido de Deus, você também tem que ser justo, assim como ele é justo. Amém?
Tem um texto que eu acho muito interessante, né? Diz assim: estando ele no tribunal, na época que Cristo estava sendo, né, julgado, e diz assim: estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mateus 27, 19. Então, pessoas que não conheciam a Cristo já reconheciam que Cristo é justo, né? Agora, Salmo 116, versículo 5, diz assim: compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso. Então, Cristo, ele é justo, nosso Deus é justo e nosso Deus também é misericordioso. Agora, vamos para Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Cristo, né, justo, Cristo misericordioso, o justo que se deu pelos injustos, o justo que foi o sumo sacerdote, se entregando na cruz por nós. Amém? Agora vamos para Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas 6,36, que diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Assim como nosso Pai é justo, é misericordioso, nós também temos que ser justos e misericordiosos, né? Aquele testemunho, gente, eu estou na menopausa. Menopausa, as mulheres estão na menopausa, vão saber o que eu estou falando. Às vezes dá um branco, às vezes a gente esquece, mas o testemunho que eu li ali em Mateus, né, 27, 19, é da esposa de Pilatos. Jesus lá sendo julgado por Pilatos, né, e a esposa dele diz assim: olha, não te meta na situação desse justo, que eu tive um sonho a respeito dele, né, e eu até agora estou ainda tenso e nervosa em relação a esse sonho. Estou parafraseando, né? Mas esses textos todos nos revelam o quê? Nos revelam o caráter de Cristo sendo justo e sendo misericordioso. Mas esse caráter, quando nós nos convertemos, a Bíblia diz o quê? Que nós passamos a ser novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. E esse tudo que se fez novo quer dizer que o caráter de Cristo passa a estar intrínseco em nossas vidas. Entendeu, querido? Então, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós temos agora o caráter de Cristo intrínseco em nós. É isso que Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo fala. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, vivo na fé no Filho de Deus. Significa o quê? Eu não vivo mais para mim mesma, eu não vivo mais para o meu eu não vivo mais para a minha carne. Agora Cristo vive em mim. Eu e Cristo somos um. É isso. É isso que o Senhor deseja de nós. Se eu e Cristo somos um, logo o caráter de Cristo ele vai estar intrínseco no meu caráter. Tem uma oração que eu faço já há algum tempo e eu continuo orando, porque eu creio que cada dia a gente precisa melhorar como cristão, amém? Senhor, Pai, forja no meu caráter o caráter de Jesus, para que eu possa cada dia mais parecer-me com Cristo. É isso que devemos pedir sempre ao Senhor, o caráter de Cristo implícito em nós, dentro de nós, eu vivendo com Ele, Ele vivendo comigo. Então, se Ele é puro e consagrado, como nós vimos semana passada, nós também devemos ser puros e consagrados. Se Ele é justo e misericordioso, nós também temos que ser justos e misericordiosos. E o que é ser justo? Palavra justo, aquele que age conforme a justiça e equidade, que é reto, honesto e íntegro. Eita! É ser honesto, é ser íntegro, é ser reto, é fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. É andar alinhado com a vontade de Deus. E ainda fala mais, que tem em consideração a verdade, que traga o bem para a vida das pessoas ao seu redor. É andar na verdade. E quem é a verdade?
Cristo. Então é andar em Cristo, é andar na verdade. E ainda contagiar aqueles que estão ao meu redor. E o sentido da palavra misericordioso? Ter compaixão, piedade. É ter piedade pelo sofrimento dos outros, demonstrando amor, perdão e bondade. Eita, mais forte ainda para nossas vidas. Quando o Senhor quer que a gente seja misericordioso, Ele está dizendo assim, você vai ter que ser como? Você tem que ter piedade pelo sofrimento dos outros. Você tem que ter o quê? Você tem que demonstrar amor, perdão e bondade para com os outros. É um atributo, olha que lindo, é um atributo essencial de Deus que se estende a todos, independentemente de suas ações. Misericórdia é o ato de sermos poupados de algo que merecíamos. Essa misericórdia nos alcançou. Essa misericórdia nos alcançou, porque a gente merecia, como o pastor falou hoje aqui, a gente merecia o inferno, a gente merecia a condenação. Cristo morrer por nós, Ele nos livra da condenação. Cristo, ao morrer por nós, Ele age com misericórdia, porque nós merecíamos ser julgados, nós merecíamos ser condenados, e Ele nos tira dessa condenação. E Ele está dizendo, tenha compaixão também do teu próximo, tenha compaixão também dos outros, tenha compaixão daqueles que estão com você. E como o tema é família, o que o Senhor está dizendo? Seja justo dentro da sua casa, na sua família, íntegro, honesto, como nós vimos. Andar em retidão dentro da sua família. Seja misericordioso dentro da sua família. Às vezes às vezes é mais fácil a gente ser complacente, misericordioso, ter aquela compaixão do sofrimento dos outros do que dentro da nossa casa. E o Senhor está dizendo, mulheres, sejam misericordiosas com seus esposos. Maridos, sejam misericordiosos e justos com as suas esposas. Pais, sejam misericordiosos com os seus filhos. Filhos, sejam misericordiosos e justos também com os seus pais. Mas, queridos, eu fico muito feliz assim, com Deus, sabe? Como o Senhor, assim, às vezes Ele compartilha com um, compartilha com o outro, e a gente nem sabe que Deus está compartilhando com um e com o outro, e quando chega aqui parece que tudo casa, né? A oração de Luiz parecia que ele tinha lido minha pregação. Sabe? Parecia que ele tinha lido minha pregação. E tudo aquilo que Luiz falou é muito profundo, aquilo que ele falou na oração, queridos. Por quê? O que trata hoje em relação específica a essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração? Na verdade, o que mais queimou no meu coração esses dias em que eu estava orando, em que eu estava buscando essa palavra, não era só apenas a questão da justiça, da misericórdia, né? Do caráter de Cristo em nós, mas da responsabilidade que nós temos de passar isso para as gerações. E tem queimado no meu coração, e o Senhor tem trazido de uma forma muito profunda, legado geracional. E tem a ver com família, sim, porque é na família onde nós construímos esse legado. E esse legado que vai passando de geração a geração. E esse legado que vai passando para as próximas gerações. Então não é só apenas saber que Cristo é justo, Cristo é misericordioso, Cristo é puro, Cristo é santo. Mas eu viver isso na minha vida. Como eu falei, é o caráter de Cristo em mim. Mas não é só eu viver, eu ensinar também os meus filhos a viver. Eu trazer isso para dentro da minha casa, a santidade para dentro do nosso lar. O caráter de Cristo também para dentro do nosso lar. Seja como filho, seja como pai, seja como mãe, como esposa e como esposa. E não só a família, porque às vezes a gente também se preocupa só com a gente mesmo, ou se preocupa só com a nossa família, mas também com os outros que estão ao nosso redor. Nós estamos diante de uma sociedade que clama, diante de uma sociedade que está vivendo um caos, diante de uma sociedade que está caminhando para o inferno. E como Luiz orou aqui, nós, igreja, e nós como igreja do Senhor, o que fazer diante de tudo isso? Então é passar também para os outros esse legado geracional de quê? De vida com Deus, de levar o amor de Deus para os outros também. A gente estava conversando com a irmã Nilson no café lá na casa da Thelma, e a gente falando dessas gerações, porque eu também, ela se converteu há muitos anos atrás. Eu me converti no ano de 86, então tem 38 anos, vai fazer 39 anos. E eu vi uma igreja diferente da de hoje.
Então, eu já estou em 3 gerações, né? Eu sou da geração chamada X, né? Já passei aí, estou vendo a geração Y, a geração Z, a geração Alfa, né? Já estão aí cogitando a geração Beta. Antigamente, as gerações elas eram compostas, formadas, eram consideradas formadas entre 20 a 30 anos. Hoje já não é mais, por conta da tecnologia, da modernidade. Alguns anos foram diminuindo, passou a ser de 15 a 20, e agora eles estão, né, chegando a um consenso que é de 10 a 15 anos já é uma geração formada. E alguns acham que a geração beta pode ser, então, já a geração que nasceu no ano 2020 ou 2025. Então, eu sou da geração que se converteu em 86. Né? Eu vi uma igreja forte. Quando eu nasci no Evangelho, era uma igreja fervorosa. Quando eu falo de igreja, né, não é essa ou a que eu nasci, né, na congregacional lá de Campina Grande, não. É a igreja de Cristo de um modo geral. Igual o Luiz orou hoje. É a igreja de Cristo de forma geral. Então, eu vi uma igreja fervorosa. Tinha acontecido recentemente aqui no Brasil, no ano de 1960, um grande avivamento espiritual. Muitas igrejas abraçaram esse movimento de avivamento. Então, ali, em 86, quando eu me converti, o que é que eu vi? Eu vi igreja que buscava Deus. Eu vi uma igreja que vivia buscando santidade. Eu vi uma igreja que ninguém ficava pressionando para o povo e para a igreja. O povo ia. Um dos cultos da minha igreja, chamado Hora Nona, o culto de quarta-feira, 3 horas da tarde. Esse culto existe até hoje. Naquela época, a igreja ficava tão lotada, com mais de 2.000 pessoas, numa quarta-feira, 3 horas da tarde. De 3 às 5 da tarde. Hoje, se você vai lá na mesma igreja, você vai encontrar de 300 a 400 pessoas, no máximo. Mas era uma igreja, sabe, onde os jovens terminavam o culto e não ia para casa não, porque queria ficar buscando Deus. Ficava buscando o Senhor lá no salão da mocidade. Jovens que buscavam batismo com o Espírito Santo, que buscavam poder para a sua vida. Jovens que iam para a escola. Né? E o MPC, não sei se alguém já ouviu falar desse ministério aqui no Brasil, que é maravilhoso. MPC Mocidade para Cristo estava começando naquela época, colocando clubinhos nas escolas. Esses clubinhos eram nas reuniões nos horários de intervalos das escolas, e eles pregavam o evangelho para os alunos da escola, e nós cristãos, a gente participava, né? No intervalo a gente nem ia lanchar na cantina nem nada, a gente ia lá para o clubinho para ouvir a palavra do Senhor, e eram esses movimentos assim, 3 horas da tarde no domingo, eu lembro da gente tudo reunido na porta da igreja, saindo para evangelizar, e ninguém faltava no culto à noite não, e a gente já tinha vindo para a escola dominical, viu? A gente já tinha vindo para a escola dominical. E em casa tomava um banho, vinha para evangelizar. E em casa tomava um banho e vinha, muitas vezes a pé. Eu mesmo, muitas vezes, não tinha dinheiro de ônibus. Eu vinha com minhas amigas a pé, 40 minutos do nosso bairro para a nossa igreja, a pé. E quando terminava o culto, alguém dava carona para nós e a gente não deixava de ir para a igreja. Eu lembro que a gente tão vaidosa, né? Queria estar de salto. Aí a gente ia de tênis ou de chinelo, saltinho na sacola. Quando chegava na esquina da nossa igreja, aí a gente tirava o saltinho da sacola, botava o chinelinho na sacola e ia de salto, chegava todas no salto na igreja. Mas isso demonstrava o quê? A força de vontade, o desejo de estar na casa do Senhor. Anos 90, a mesma coisa, né? Quando chega ali no ano 2000, infelizmente, a gente já começa a ver a igreja diminuindo em buscar o Senhor, em ter uma vida fervorosa e começando a receber a tal da modernidade. Né? Vai ali como uma esponja, assumindo, né, pegando a tal da modernidade, entrando sutilmente dentro da igreja de Cristo, e aí a gente já não vê mais o povo querendo ir para as vigílias, a gente já não quer ver mais o povo querendo nem estar nos cultos normais, mas isso ainda muito leve. Mas quando chega do ano 2010, queridos, nossa, dá para ver uma, sabe, queda. E a igreja de hoje, a gente vê uma igreja também, né, muitas vezes cheia de quê? Cheia do secularismo, cheia de sincretismo religioso, cheia de paganismo. A teologia liberal, que foi muito forte ali nos anos, né,
no século XVIII, hoje vem com tudo também. A teologia liberal é aquela, não tem nada a ver, está tudo certo. Como Luiz orou aqui, meu pecado de estimação não quero deixar, está tudo certo. Né? É aquela coisa de tudo pode. E esquecendo de quê? De uma vida de santidade aos pés do Senhor. E esquecendo de levar essa santidade para dentro de casa. Esquecendo de levar essa santidade também para fora de casa. Né? Então, hoje eu queria trazer essa palavra, legado geracional. O Senhor nos chama para trazer esse legado. E hoje, esses dias, o Senhor me trazendo, já até pedi perdão ao Senhor, porque foi a minha geração, que chega ali no ano 2000, 2010, a gente para de passar isso para as próximas gerações. A gente viveu aquilo tudo e a gente começou a diminuir de passar. A gente diminuiu de passar as coisas do Senhor, o fervor do Senhor, e muitas vezes nos calando diante das coisas que iam acontecendo, e a gente dizendo, não, os mundos modernos. É os mundos modernos, quando na verdade não era. Era o mundo entrando na igreja, era o secularismo entrando na igreja, era o paganismo entrando na igreja, e era para nós termos nos posicionado como igreja, desde aquela época, e não nos posicionamos. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo, e o Senhor nos chama hoje para isso, para nos posicionarmos como igreja. O Senhor nos chama para isso, para que nas próximas gerações nós possamos fazer toda uma diferença. Porque às vezes eu olho, queridos, e eu fico pensando, como vai ser a próxima geração? Essa beta, depois vem gama, e até o alfabeto grego todo acabar, se Jesus não voltar antes. Mas como vai ficar essas próximas gerações? Depende agora muito de nós. Depende muito de nós e como nós nos posicionamos hoje. Eu lembro, quando o pastor Flavinho começou a igreja ainda naquele prédio, a pastora Sayonara, uma das coisas que mais me chamou a atenção, né, ele tinha planos até 2030. Né, quem estava com ele desde o início sabe isso. Na época, eu acho que Pedro devia ter uns 14 anos, mas Pedro, no ano 2030, vai ter 24. Pastor e a pastora estavam certos em investir naquela geração ali. Né? Os trigêmeos tinham 6 anos. Só que em 2030 eles vão ter o quê? 16. Então eles estão certos, sim, em ter planos para a igreja, para a vida dos trigêmeos, para a vida de cada geração aqui da igreja. E é claro, algumas coisas mudam, né, pastor? Às vezes na agenda, ou às vezes na própria programação vai mudando, mas ainda tem alvos até 2030, para que essa igreja impacte Lavras. Eu lembro muito dessas palavras. 2030, essa igreja vai estar impactando Lavras. Hoje estamos em 2025, nós já sabemos que essa igreja tem impactado Lavras, sim. Porque vidas como vocês estão aqui, estão sendo impactadas através dessa igreja. Né? Para mim, o Iago sempre tem 12 anos, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que na época ele tinha uns 13 anos. 2030 vai ter uns 23, né, Iago? E aí, são gerações sendo formadas, precisava dessa visão. E é isso que nós também temos que ter, essa visão de gerações. O que eu vou passar para as próximas gerações? Né? Qual a diferença entre herança e legado? Herança tem muito a ver com bens naturais, né? Os pais morrem, deixam uma herança para os filhos, mas legado tem a ver com caráter, são princípios e valores que nós passamos para o outro. Então, quais são os princípios e valores que você tem passado na sua casa? Quais são os princípios e valores que você tem passado para as próximas gerações? Né? É isso que o Senhor quer que nós deixamos, né? Um legado que realmente impacte vidas. Um legado em que o meu caráter é transformado e consegue também, através da minha vida, pessoas serem transformadas. Amém? Deus é um Deus de gerações. Né? A preocupação de Deus com a geração. A gente vê lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, quando Deus ele se apresenta para Moisés. Como é que ele se apresenta? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de... E o Deus de... Gerações. 3 gerações aí. Abraão, Isaque e Jacó. Deus é um Deus de gerações. Vamos ler Deuteronômio 6, 1 e 2, se não der tempo de você abrir, mas vai estar sendo projetado aqui. Esse texto me chama muita atenção.
Eu sempre gosto do versículo 5, que o Senhor nos ensina, o Senhor nos pede para a gente amá-lo, ensinar isso para os filhos, inculcar nos nossos filhos amar o Senhor. Esse texto é quando o povo de Israel finalmente está entrando na terra prometida. E o que é que Deus dá de instruções para o povo? E o que é que Deus fala para o povo? O que é que Deus queria que lá nas nações onde eles iam entrar, como o povo deveria se comportar, né? E aí está sempre aqui, principalmente no capítulo 6 e no capítulo 7, as mais fortes instruções de Deus para o povo. Primeiro, que era para o povo amá-lo e não se envolver com o paganismo das nações pagãs, não adorar os deuses daquelas nações. E lá no capítulo 7, ele fala para quando eles entrassem na terra, eles viverem uma vida de santidade. E é isso que ele quer de nós também. Tanto que a gente o ame, como também que a gente tem uma vida de santidade. Mas no capítulo 6, o versículo 1 e 2, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízes que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisse na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho de teu filho todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. O que o Senhor está dizendo aí é você, a geração seguinte, a geração pós-seguinte. Vocês vão guardar os meus mandamentos, vocês vão guardar os meus estatutos, vocês vão guardar as minhas palavras e vão ensinar os filhos de vocês, mas vocês vão ensinar os filhos de teus filhos, ou seja, os netos. E depois os bisnetos, e isso ia se prolongar para as próximas gerações, porque Deus é um Deus de legado geracional. Deus é um Deus de gerações, né? A gente vê isso também na vida dos reis, né? É tão interessante. Se você ler o livro de 1 Reis, não, tem que começar lá de Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica e 2 Crônicas, você vai ler toda a história dos reis de Israel. E é muito interessante, né? Principalmente ali nos livros de 1 e 2 Reis, que vai falar dos reis que vieram depois de Davi. E aí, né, depois tem a divisão, depois Salomão, vem Roboão, no reino de Roboão tem uma divisão, Deus divide o reino entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte são 10 tribos, o reino do sul fica com Judá e Benjamim, né? E a gente vai observar que aí 2 reis, os outros reis, sempre quando é mencionado no livro de 1 e 2 Reis, são comparados a esses 2 reis, que é Davi e Jeroboão. Vamos observar aqui, vou pegar aqui 2 textos. 1 Reis, capítulo 15, versículo 11. Eu vou ler para ir mais rápido, tá? Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Asa foi um bom rei, né? Nem todos os reis foram bons, muitos fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Todos os reis do reino do norte fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. E do reino do sul, alguns reis fizeram o que era bom diante do Senhor. Mas quando fala desses reis, né, sempre diz que eles assumiram a idade que eles assumiram, de quem eles eram filhos em relação à mãe, e que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Davi, então, é um nível de comparação para aqueles reis que faziam o que era reto aos olhos do Senhor. Mas aí, se a gente vai lá para 2 Reis... 2 Reis, capítulo 16. Segunda Reis, capítulo 16, versículo 2. Eu vou ler só a parte final do versículo. Diz assim, falando sobre o rei Acaz. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Lembra aqui, ó, Davi sempre aquele parâmetro de quem tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor. Ou Asa que fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. E quando fala que Davi, seu pai, não era que Asa era filho de Davi, não, viu? É porque sempre Davi era considerado pai, né, das gerações que vinham depois deles. Então você vê, né? Asa já vem bem depois, mas ainda é como se considerado da
geração de Davi, como se aquilo que ele faz agora reto aos olhos do Senhor, ele seguia um exemplo de quem? De Davi. Já Acais não tinha seguido o exemplo de Davi. Ainda aí em 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis, aliás, capítulo 13 agora. 2 Reis, capítulo 13, versículo 2, diz assim, aqui falando sobre Joacás. Ele fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel e não se apartou deles. Jeroboão era o rei, que sempre o comparativo em relação a ele é que ele tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor e que tinha feito Israel pecar. Quando Salomão morre, né, devido aos pecados de Salomão, você vê como a geração é importante, o legado geracional. Salomão tinha toda a oportunidade de ser o melhor rei, melhor do que Davi, seu pai. Só que Salomão caiu no pecado de quê? De idolatria, né, e de ter muitas mulheres. E por conta disso, Deus falou que ia dividir o reino, né, por conta do pecado de Salomão. Embora ele se foi restaurado, né, se reconciliou com o Senhor, morreu salvo, glória a Deus, amém. Mas isso ficou para gerações. Né? Ficou para Roboão, seu filho, que também não fez o que era agradável aos olhos do Senhor. E ali no reino de Roboão, o que é que Deus faz? Deus manda o profeta ungir Jeroboão para ser o rei das tribos do norte. Então, Jeroboão agora tinha toda uma oportunidade de ser um excelente rei. Foi escolhido por Deus. Deus estava entregando para ele 10 tribos. Só 2 tribos ia ficar com a descendência de Davi. Mas o que é que esse homem faz? Ele fica preocupado, né, de perder o reino dele, porque o templo ainda estava em Jerusalém. E ele ficou preocupado quando o povo fosse adorar em Jerusalém, eles deixassem de segui-lo para seguir Roboão, que era o rei ali em Jerusalém. Aí o que é que ele faz? Ele manda construir 2 bezerros de ouro, coloca um numa cidade chamada Dan, outro numa cidade chamada Betel, e diz para o povo assim, olha, esses são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Vocês não precisam mais em Jerusalém adorar a Deus, agora vocês vão adorar esses deuses. Agora o povo também, né? Podendo dizer assim, não, nós sabemos quem é o nosso Deus, nós não vamos adorar bezerro de ouro não, até mesmo porque a gente já sabe das consequências dos nossos pais lá no deserto. Mas não, influenciados por Jeroboão, deixaram o Senhor e foram seguir a idolatria de Jeroboão. E por todas as gerações de reis que passaram no Reino do Norte, até irem para o cativeiro, foi dessa forma. Eles sempre fazendo aquilo que era errado aos olhos do Senhor. Então, Jeroboão era um mau rei, por quê? Porque ele fez Israel pecar, levando Israel para a idolatria. Então, todos os reis, o legado geracional que Jeroboão deixou foi o quê? De fazer o povo pecar, de estar longe do Senhor. Mas o legado geracional que Davi deixou foi qual? Fazer o que era reto aos olhos do Senhor. E hoje eu pergunto para você, qual é o legado que você quer viver? E qual é o legado que você quer deixar para as próximas gerações? De fazer o que é reto aos olhos do Senhor, viver uma vida de santidade, ter o caráter santo de Cristo na sua vida? Ou você viver longe daquilo que o Senhor deseja para a sua vida? Ou viver praticando o pecado, ou viver uma vida que é longe da santidade que o Senhor tem dado? E é interessante isso, gente, porque a gente vai para um rei chamado Ezequias, foi um rei maravilhoso, um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, sabe? Ele fez uma grande reforma quando o povo de Judá também começou a pecar contra o Senhor. E quando ele assumiu o reinado, ele fez uma grande reforma, ele levou o povo de Judá a voltar-se para Deus, a se arrepender, a buscar o Senhor, instituiu a Páscoa novamente. E aí depois ele adoece e Deus dá para ele mais 15 anos de vida. Era um homem que tinha vida com Deus. Teve uma situação onde ele foi afrontado, né? Não só ele, mas o próprio Deus foi afrontado, né, por Senaqueribe. Deus trouxe livramento para ajudar. Então era um homem que tinha vida com Deus, mas errou em um ponto. Certo dia chegou a caravana lá da Babilônia, dos caldeus, né? E foi visitar. Pediu para ele assim, nós ouvimos falar da sua fama, né, de tudo que tem aqui no reino.
E ele caiu no pecado do orgulho, né, de se orgulhar, e aí foi apresentar e mostrou tudo, mostrou todas as riquezas, tudo que havia no templo, mostrou. E aí Deus levanta o profeta Isaías para vir falar com ele. E nesse momento é interessante algo que acontece. 2 Reis, a gente já está em 2 Reis, né, no capítulo 20. Segunda Reis, capítulo 20. A história vai estar do 12 ao 19, mas a gente vai, o tempo aqui não ajuda, né? Nós vamos ler a partir do versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. O homem não se preocupou com as próximas gerações. Ele recebe uma palavra do Senhor dizendo: olha, por que você fez isso de mostrar, caiu no orgulho e mostrar todas essas riquezas para a Babilônia? Um dia, realmente isso aconteceu, né? A gente sabe disso, que é o cativeiro babilônico. Um dia esse povo vai vir, vai levar teus filhos, tuas gerações, e eles vão como escravos para a terra da Babilônia, e serão devastados pela Babilônia. Mas por amor a ti, né, Deus sempre misericordioso, isso não vai acontecer nos teus dias, mas nas tuas gerações sim. O que é que ele faz? Ai, que alívio. Pelo menos não vai ser nos meus dias. Como assim? Eu vou me preocupar só com os meus dias? Eu vou me preocupar só comigo? Eu vou me preocupar só com minha casa, só com minha família, e com os meus netos e bisnetos e toda uma geração que vem para o futuro? Gente, como assim? Não é à toa que o filho dele, Manassés, foi um dos piores reis de Israel, de Judá. Fez Judá pecar tanto, que até sacrificar seus filhos a Moloque, né, entregando para morrer queimados, ele fez. Sabe, a ponto de Deus falar, lá no livro de Jeremias, acerca de Manassés: entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Jeremias 15, 4. Por quê? Porque um homem não se preocupou com as próximas gerações. O que é que ele deveria fazer? Igual a oração. Gente, essa oração foi profética, a oração que Luiz fez aqui hoje. Igual a oração, é se consternar, é clamar por misericórdia. Ele devia ter ido para o Senhor e dizer assim: Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, eu me orgulhei, me perdoa pelo que eu fiz, mas não deixe isso acontecer nem comigo, nem com as próximas gerações. Era para ele ter clamado. O bisneto dele fez isso. O bisneto dele, o rei Josias, quem já ouviu falar de Josias, né, chama muita atenção, porque ele assumiu o reinado muito novinho. Mas com 18 anos de idade, ele já começou a colocar no coração, buscar o Senhor, santificar-se diante do Senhor e levar Judá, que nessa época, por causa do avô, por causa do pai, por causa, né, ele tinha pecado, ter feito um monte de coisa errada diante de Deus. Josias, ele assume o reinado e bem novinho, ele já começa a fazer uma grande reforma. E interessante que ele também recebe uma palavra semelhante. Para vocês terem ideia, a palavra de Deus estava perdida no meio do templo. E quando ele manda reformar o templo, o povo acha a palavra de Deus e lê aquela palavra e leva para ele. Quando ele escuta aquela palavra, né, que na época era o livro da lei, ele cai no pranto diante do Senhor, porque ele viu quanto o povo estava longe da vontade de Deus. Aí ele manda, né, o escrivão da época levar aquele livro até a profetisa Ulda. E quando ela lê o livro,
Deus também traz uma palavra para ela, para dizer para Josias, e diz exatamente assim: olha, tudo que está neste livro, são as maldições lá de Deuteronômio, né, que viria sobre o povo se o povo desobedecesse a Deus, irá acontecer. Mas não te preocupa, Josias, porque tu tens colocado teu coração diante de mim. Isso não vai acontecer na tua geração, mas nas próximas gerações. Sabe o que é que Josias faz? Vai orar, vai chorar, vai se consternar, vai clamar ao Senhor. Reúne o povo de Judá todinho para o povo buscar o Senhor. Porque ele não pensou, estou aliviado, como o bisavô dele pensou, né? Estou aliviado, não é comigo que isso vai acontecer. E às vezes a gente fica pensando, sabe uma coisa muito simples? Essa doutrinação ideológica que está nas escolas hoje. E às vezes a gente se cala diante de tudo isso, porque às vezes a gente diz, não tenho mais filho pequeno nas escolas. Você não tem filho, mas você vai ter neto para estar naquela escola. Você vai ter bisneto naquela escola. E mesmo que você não tivesse filho, nem neto, nem bisneto naquela escola, nós não podemos nos calar diante do que tem acontecido. Diante do que tem acontecido. Temos que ser como Josias diante dessas situações. É como Luiz orou hoje, nós estamos diante de uma sociedade vivendo no caos. A sociedade de hoje, a sociedade vigente de hoje, sabe? É uma sociedade o quê? Totalmente entregue à iniquidade. Cumprimento até mesmo da própria palavra que diz que nos últimos dias as iniquidades se multiplicariam. Então, é uma sociedade em que essas doutrinações ideológicas estão, né, lotadas por aí. Se espalhando nas faculdades, nas escolas, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, absorvendo como uma esponja todas essas mentiras que estão sendo pregadas como se fossem verdades. É uma sociedade que está lutando e fazendo de tudo para sucumbir à força do homem, sucumbir o homem dentro dos lares, enfraquecendo a voz do homem, dos pais dentro de casa, quando os homens e os pais têm que ser o quê? Líderes e sacerdotes dentro de casa, empoderando as mulheres, mas esse empoderamento tem feito com que as mulheres tenham assumido posições que não são delas, e elas estão ficando sobrecarregadas e doentes emocionalmente, porque quando o homem não cumpre seu papel dentro de casa, a mulher fica tentando cumprir o dela e o do homem, a coisa não dá certo, não dá. Tem muitas mulheres clamando, cadê meu sacerdote? Cadê meu sacerdote? Porque os lares estão ficando sem sacerdotes. E essa sociedade fica pregando isso, pregando isso. Gente, o verdadeiro empoderamento não é esse que essa sociedade tem pregado. O verdadeiro empoderamento é o poder do Espírito Santo, para que nós sejamos homens e mulheres de Deus pregando contra tudo isso. O verdadeiro empoderamento é o poder que a gente recebe do Espírito Santo para nos posicionarmos como mulheres de Deus, como homens de Deus. Para vivermos uma vida de santidade e dizermos não para o pecado. Não para tudo isso que estão querendo que a gente engula como certo, porque não é certo aos olhos do Senhor. E sabemos o juízo de Deus vai vir e virá. Gente, quando eu leio Ezequiel, quando eu leio Jeremias, quando eu leio Isaías, meu coração treme tanto. Porque tudo que foi pregado ali se cumpriu na vida de Israel e de Judá. E tudo que o Senhor tem falado e alertado para nós, o julgamento final virá. E virá. E está uma bagunça essa sociedade. Está uma bagunça. Um de nossos adolescentes aqui da igreja, falando para nós, né, em um dos nossos estudos com os adolescentes, ele disse que na escola dele, uma das escolas estaduais aqui da cidade, o professor de religião é espírita. E estava ensinando para eles invocar espírito maligno em casa. Só, vocês fazem assim, porque eu vejo os espíritos. Vocês fazem assim, vocês vão para dentro do banheiro meia-noite, não diga nada para os pais de vocês, que eles não vão deixar. Vocês vão meia-noite para dentro do banheiro. Aí vocês vão ligar a luz, vocês vão pegar a luz do celular ou uma lanterninha, vocês vão colocar assim no rosto de vocês, olhando para o espelho. Pode ter certeza que vocês vão ver um espírito.
espírito de luz, né? Que a gente sabe que é demônio. Isso está sendo pregado nas nossas escolas. E eu e você vai ficar calado diante disso? Olha a sociedade que a gente está. Isso foi recente, viu? Desse ano. Professor dele desse ano. E aí, na hora, a gente orou e a gente ensinou para ele, toda vez que ele tivesse falado, e muitas coisas que ele falou lá, que o professor fica falando na aula de religião. Eu disse, olha, toda vez que ele começar a falar isso, diga, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, repreenda. Diga, o sangue de Jesus tem poder sobre minha vida. Senhor, blinda meus ouvidos. Senhor, blinda meus ouvidos. O ano passado, Andriele não me deixa mentir, estávamos aqui no nosso acampamento e as meninas resolveram fazer um piquenique, né? Que as meninas são mais delicadas, meigas, né? Piquenique. Os meninos aqui, era até 3 horas da manhã pulando. E a gente, meu Deus, esses meninos não dormem não. Mas as meninas delicadas e meigas resolveram fazer um piquenique, fizeram uma volta assim, né? Vocês não têm noção, né, Andriele, o que a gente escutou dessas meninas, das coisas que acontecem nas escolas delas. Eu, ela, Kemily, a gente ficou de cabelo em pé, arrepiado, das coisas que a gente escutou dessas meninas, de 10 a 14 anos que estavam aqui. O legado geracional. Pais, não podemos nos calar diante dessas coisas. Nossos filhos estão nas escolas e faculdades recebendo esse tanto de coisa. Agora, diante de tudo isso, né, eu lembro em um dos discursos de Martin Luther King, que ele disse aquela célebre frase, né, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E hoje eu digo, o que me preocupa não é o silêncio, não é o grito dos maus que estão aí fora dessa sociedade, mas é o silêncio da igreja de Jesus. A igreja que está silenciada, a igreja que está calada, a igreja que está de braços cruzados e que só sabe dizer é assim mesmo. São os tempos modernos, não é assim mesmo, não são os tempos modernos. E nós, como igreja, o Senhor quer nos levantar, porque somos a resistência. Somos a resistência contra tudo isso, no nome de Jesus. O Senhor quer nos levantar, sabe? Então, como igreja do Senhor, mas como é que está a igreja de Jesus também nos dias de hoje? É igreja clube, é igreja empresa. Esses dias eu recebi um vídeo, era o povo fazendo uns negócios para a mídia, né? E tudo com um copinho assim, dançando assim, convidando para vir para a igreja. É assim que a gente vai convidar o povo para vir para a igreja? Nossa, um clube, pastor? Igreja não é clube. Igreja empresa a gente já está vendo de monte. Lembra que a irmã Nilce pregou aqui e eu concordo com ela? Essas igrejas, até Jesus já deixou elas. O Espírito Santo já deixou elas. O que é que Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, farei nele morada. É por quê? Porque o dono da igreja está fora da igreja. Tivemos a série aqui, não foi? Das 7 igrejas, e vimos. E uma das coisas que nós sabemos é que as igrejas, aquelas 7 igrejas, representam também as eras das igrejas ao longo da história, né? Quem tem interesse, gente, lê a história da igreja desde os fundamentos até os dias de hoje, é tão importante isso. Hoje, segundo, né, os historiadores, estamos na era Laodiceia. Igrejas ricas e pobres de Cristo. Igrejas luxuosas, que só pensam no conforto e no bem-estar, trazendo toda a modernidade que pode, vamos trazer para dentro da igreja. Para quê? Para o povo se sentir bem, como se fosse um clube. Igrejas, né, que estão cheias de tantas e tantas coisas e faltando o principal, o dono da igreja. Que se ele diz, eis que eu estou à porta e bato, é porque ele está fora da igreja. Ele está fora da igreja, né? Hoje a gente vê uma igreja adotando tanto paganismo. Eu fiquei tão triste esse ano. Eu vi postagens de igreja que na Páscoa as crianças saíram da salinha com ovo de Páscoa na mão. Foi a lembrancinha da Páscoa. Eu tenho certeza que as tias lá dentro devem ter ensinado o verdadeiro sentido da Páscoa. É Cristo se fez o Cordeiro, é o Cordeiro de Deus. Aí entrega um ovo da Páscoa para a criança.
O ovo de Páscoa que tem uma origem numa deusa norte-germânica chamada Austara. A criança ela vai identificar a Páscoa com o que a tia disse, acabou de dizer, que era Cristo Cordeiro, ou com o ovo que ela recebeu? Sai da igreja. Onde a igreja é para pregar contra o paganismo, é para dizer, ó, Páscoa não é ovo, Páscoa é Cristo em nós. Entende? Então, essa igreja que era para estar se posicionando, não. Outra coisa que a igreja hoje tem feito? Sabemos também que é bíblico. Viriam os falsos profetas, não viria? Falsos mestres, não viria? Viria. E estamos vendo nos dias de hoje falsos mestres, falsos profetas. Infelizmente, alguns, né, que se dizem cristãos não são cristãos e cometendo algumas coisas que têm trazido escândalo para dentro do meio evangélico. Mas como é que está sendo a posição da igreja? Com zombaria, com brincadeira, com memes. Crente fazendo stand-up, ganhando dinheiro, ridicularizando as próprias situações que acontecem no meio evangélico. Como diz meu marido, isso é um desserviço cristão. A gente já tem os ímpios fazendo isso. Não já? Os ímpios que zombam dos crentes, os ímpios que pegam qualquer situação que acontece no meio da igreja e transformam, né, naquele escândalo. Os ímpios, né, que muitas vezes fazem memes, zombando. Quando era para a gente fazer o que estava, o que Luiz fez aqui na oração. Era para a gente se consternar a cada falso profeta que aparece. Era para a gente se entristecer. Era para a gente clamar, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia da vida daquele que está escandalizando. Tem misericórdia daquele que diz que é cristão e não é. Tem misericórdia daquele que diz que é profeta e não é. Mas está a igreja fazendo o quê? Rindo também, zombando. É interessante. Quando o povo de Judá foi para o cativeiro da Babilônia, a cidade foi devastada. Devastada. E Edom, são os descendentes de Esaú, então são chamados irmãos de Jacó, irmãos de Judá. Foi o que eles fizeram, eles riram, eles zombaram. Eles zombaram da situação que aconteceram. E ainda entraram na cidade e pegaram despojos, e riram e zombaram. E olha o que Deus fala em relação a isso, para Edom. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Por que a gente vai ficar rindo de quem cai? Rindo das situações que estão acontecendo no meio evangélico, que nada contribui com o evangelho? Por que nós mesmos vamos estar fazendo memes? Era para a gente estar chorando, era para a gente estar clamando, era para a gente estar dizendo, Senhor, tem misericórdia, olha como a igreja está, olha como está teu povo, Senhor, tem misericórdia desses que têm se levantado. Mas fica a gente rindo também. E Deus não se agrada disso, assim como não se agradou de Edom, não se agradou de Amon, não se agradou de Moab, que também riram de Israel, que também riram de Judá quando eles foram para o cativeiro. E o Senhor mandou o julgamento também sobre a vida deles. Pode ler Jeremias, Ezequias, Isaías, que você vai ver também as profecias contra essas nações, e que todas elas se cumpriram. A própria Babilônia foi usada por Deus, sim, para julgar. Só que passou dos limites, e Deus trouxe julgamento também, porque eles tinham passado dos limites, em relação ao que era para eles fazerem com Judá. Gente, são dias da gente, os dias de hoje, eu nunca pensei, eu escutava muito lá em 86, 90, a igreja dos últimos dias. E eu dizia, achava que eu não ia estar nessa igreja, e estou. É tão triste ver como é essa igreja dos últimos dias, tão diferente da igreja de Cristo. Consciência Cristã é um evento que tem há 27 anos na minha cidade, Campina Grande, reúne por anos mais de 10 mil pessoas, é maravilhoso. Traz vários teólogos do Brasil, fora do Brasil, para trazer temas e edificar a igreja, edificar, né, a fé, é maravilhoso. E
na minha cidade não tem carnaval, é no período de carnaval, não tem carnaval, então a cidade recebe mais de 5.000 turistas, e é pregação de manhã, de tarde, de noite, assim, às vezes 2 pregações de manhã, 2 de tarde, 2 de noite, né? Vai Hernandes Dias Lopes, Nicodemos, Augusto Nicodemos, e Frank Ferreira, Jonas Madureira e tantos outros, né? Vão para essa consciência cristã. E o tema do ano que vem vai ser sobre isso. Eu estou ansiosa. É sobre a Igreja de Cristo. E sempre assim, eles terminam a consciência cristã de um ano lançando o vídeo da consciência cristã do ano seguinte. Tinha mais de 10.000 pessoas assim. E eles colocaram o telão, né? E aí mostrando a igreja clube, igreja empresa, igreja que só quer dinheiro, igreja, né, calada, igreja silenciada, igreja que vive no pecado, aquela coisa toda. Mas nós precisamos resgatar a verdadeira igreja de Jesus. A igreja de Cristo, que tem que se manter santa, tem que se manter pura. Nossa galera foi a delírio, como diz a coisa. Porque o povo tem clamado por isso. E ano que vem, né, de 12 a 17, começa na quinta e vai até a terça, né? Começa na quinta-feira, vai até a terça de carnaval. Né? Ano que vem vai ser toda a consciência cristã vai ser tratada sobre esse tema. Esse ano foi sobre o grande eu sou, mostrando a soberania de Deus. Foi maravilhoso. E ano que vem eu já estou com toda expectativa, porque vai trazer de volta esses princípios sobre o que é a Igreja de Cristo, que nós precisamos ser. E eu queria, né, encerrar. Eu falei de muitos maus testemunhos aqui, né? De legados geracionais, mas eu queria trazer alguns legados positivos, né? Para nós, mulheres, a gente tem a Susana Wesley, que mulher que trouxe um legado maravilhoso. Mulher que tinha 19 filhos, 9 morreram, ficaram 10. O devocional dela era de 2 horas e 40 minutos, ou a 3 horas. Então, uma mãe com 10 filhos, ainda conseguindo fazer um tempo com Deus de quase 3 horas, hein? Que coisa maravilhosa. E outra coisa, ela mesmo que educava os filhos. Eu acho que foi uma das primeiras no homeschool. Ela que educava os filhos em casa. Ela era rica. Não, o marido era pastor, ganhava muito pouco, eles viviam cheios de dívidas, então ela tinha que ter horta, ela tinha que cuidar de gado, ela tinha que cuidar de animais para poder colocar comida dentro de casa, e ela mesma educava seus filhos. Mas o maior legado que ela deixou foi o legado espiritual para os seus filhos. Ela tinha 1 hora por semana de tempo de qualidade com cada um dos filhos. Ela sentava individualmente com eles para passar nessa questão de legado, de princípios e valores. Fora o que ela ensinava durante a semana, todos os dias ela sentava com os filhos para orar com os filhos, para falar do amor de Deus para os filhos e para passar os princípios e valores para esses filhos. E a gente tem, né, John Wesley. Eu lembro de uma das coisas que me impactou na vida de John Wesley, eu sei que ele herdou da mãe. John Wesley dizia que quando ele sabia que, por exemplo, amanhã, ele tinha um monte de coisa para fazer, né? Ele foi um grande avivalista entre os camponeses, e a cavalo, a quilômetros, né? Ou a pé, para pregar a palavra para aqueles camponeses. E ele disse que se no dia seguinte ele tinha muita coisa para fazer, ele acordava 5 horas antes para orar. A gente, quando tem muita coisa para fazer, a gente diz, Senhor, hoje eu não vou poder fazer o devocional, não vou poder orar, não vou poder ler a Bíblia, não é? Ele herdou de quem? Da mãe, legado geracional. Spurgeon, quem conhece? Quem já ouviu falar de Spurgeon? Homem de Deus, teólogo, estudioso da palavra. Temos um legado dele até hoje, né? Até hoje. Elisa Spurgeon, a mãe dele. Né? Uma das coisas que Spurgeon disse, uma das coisas que John Wesley falou, ele disse que aprendeu mais teologia com a mãe dele do que nos seminários teológicos. E Spurgeon falou que ele aprendeu a orar com a mãe dele, porque a mãe dele não só orava por ele, mas orava com ele. E ele disse que ficava lembrando das coisas que ela falava na oração. Né? E traz um legado. Né? A gente vê também, biblicamente falando, né, quando Paulo fala de Timóteo, e ele fala de Eunice e Lloyd, mãe e vó, que ensinaram a palavra de Deus para Timóteo, que ensinaram Timóteo a ser quem ele era, o homem de Deus que ele foi, né? Mas eu não sei se vocês já ouviram falar um testemunho,
você pode até pesquisar na internet, é muito conhecido, porque, na verdade, o meio secular traz muito também isso, pasme, mas traz, principalmente os sociólogos, né, para essa questão de legado geracional. O título é Duas Famílias Americanas. Alguém já ouviu falar? Falando do nosso amigo Jonathan Edwards, que por acaso é congregacional. Estou puxando brasa para minha sardinha. Mas eu vou ler porque eu não quero perder, para vocês captar bem, tá? Jonathan Edwards, né, teólogo congregacional, puritano, avivalista, conhecido pelo sermão Pecadores nas Mãos de Deus Irado, né? Que é o sermão que ficou bem mais famoso dele. Missionário, homem de Deus. Contudo, em nenhuma área, Edwards foi mais bem-sucedido do que em seu papel como pai. Edwards e sua esposa Sara tiveram 11 filhos. Tu tá achando muito 4? Imagina 11. 11 filhos. Apesar de um horário de trabalho rigoroso, que incluía acordar 4h30 da manhã, ler e escrever em sua biblioteca, viagens extensas, reuniões administrativas infinitas, ele fazia questão de dedicar muito de seu tempo a seus filhos. Apesar de sua vida agitada, Eduardo se comprometeu a passar pelo menos 1 hora por dia com eles, principalmente lhe ensinando princípios cristãos. E se ele perdesse um dia porque estava viajando, acumularia essas horas e as passaria com os filhos quando voltasse. Sem dúvida, Edwards deixou um importante legado aos seus filhos, assim como seu avô havia deixado para seu pai e seu pai havia deixado para ele. Um estudante da Universidade de Princeton, presbiteriano Benjamin Werfold, em 1910, cerca de 150 anos depois da morte de Jonathan Edwards, encontrou, depois de muitas pesquisas, 1.394 descendentes conhecidos de Jonathan Edwards. Olha que legal. Nessa pesquisa, podemos constatar o maravilhoso legado que Edwards deixou aos seus descendentes através de sua vida cristã. Preste bem atenção. Dos 1.394 descendentes de Edwards, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Que legado, hein? Que legado. Os descendentes de Jonathan Edwards não custaram aos Estados Unidos nenhum dólar aos cofres públicos. Por outro lado, Benjamin Werfold, ele também pesquisou a vida de Max Jukes, um famoso ateu contemporâneo de Edwards, o qual frequentemente atacava os discursos, a ideologia e as pregações de Jonathan. Max Jukes, o ateu, viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e também deixou um legado para seus descendentes. Da descendência dessa união entre Jukes e sua esposa, pesquisada por Benjamin, constatou-se que, de todos os seus descendentes encontrados, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado, ao cofre público, $1.250.000. Diferença, né? A comparação. A história de Jonathan Edwards é um exemplo do que alguns sociólogos chamam a regra das 5 gerações. Como um pai cria seus filhos e o amor que eles dão, os valores que ensinam, o ambiente emocional que oferecem, a educação que provém, não só influencia seus filhos, mas as 4 gerações seguintes. E com certeza cada geração foi influenciando a sociedade em volta deles. Porque quando nós temos, né, Cristo em nossas vidas, na nossa família baseada e centrada no Senhor, nós também causamos transformação na sociedade. Eu queria que ficasse de pé aqui. Quem é avô e quem é avó? Fica de pé. Mais alguém é avô ou avó?
Vocês duas? Eita, a responsabilidade é grande. Aqui, três. A responsabilidade de vocês três são grandes. Sabe por quê? Vocês são responsáveis por nós aqui, de nos ensinar como serem boas avós. Agora eu quero que quem é pai e mãe fique de pé. Pai e mãe fiquem de pé. Então, olhando para quem não é pai e mãe, à volta de vocês, olha aí, na volta de vocês. Nós somos responsáveis para passar para eles como serem bons pais e boas mães. É responsabilidade nossa. Nós passarmos esse legado para eles. Agora, quem é casado sem filhos, fica de pé. Continua os outros de pé, viu? Os outros continuam de pé. Quem é casado sem filhos, fica de pé. Estão olhando os jovens que ainda não são casados? É responsabilidade de todos nós. Ensinar para esses jovens serem sacerdotes, homens de Deus dentro do lar deles. É responsabilidade nossa ensinar para essas meninas serem mulheres que honrem seus maridos, mulheres que educam seus lares. Agora fica de pé, vocês jovens. Pensou que ia se livrar? Vocês sabem que tem uma sala ali no escritório do pastor, são adolescentes de 12 a 14 anos. Lá embaixo tem crianças e tem pré-adolescentes até 10 anos. Vocês, jovens, junto com todos nós, somos responsáveis para ensiná-los a serem homens e mulheres de Deus. A responsabilidade é nossa. Passar para essas gerações um legado de amarem ao Senhor, de terem uma vida de caráter. E quando eu digo ensinar, gente, é tudo, sabia? É tudo. Somos nós responsáveis para passar para as próximas gerações amar o Senhor, buscar o Senhor, ter uma vida de santidade diante do Senhor, mas ensinar também coisas como serem bons profissionais, como não chegarem atrasados no local de trabalho, como não chegar atrasado no lugar da escola, a serem honestos, a serem justos, a serem misericordiosos, entende? Vocês, homens, ensinar, sim, para essas novas gerações a trocar um botijão de gás, porque hoje tem uns meninos que não sabem trocar um botijão de gás. É responsabilidade de vocês. Nós, mulheres, ensinar também coisas de cozinha, de uma arrumação de casa, é responsabilidade nossa ensinar. E está ficando para trás. Senta só um pouquinho, mas a gente já está encerrando, mas senta só um pouquinho. Eu gosto do exemplo da Duda, que ela diz assim, Jace, eu ri que só. Eu acho que daqui a algumas gerações, a gente não vai mais ter galinha caipira. Ou então, assim, vai ser uma iguaria tão grande que só os grandes restaurantes vão comprar caríssimo. Por quê? Ela dizendo, eu não sei matar uma galinha, eu não sei tratar uma galinha. Entendeu? Então, eu não vou ensinar isso para minha filha, que já não vai ensinar para a filha dela. É fato, daqui a alguns anos não existirá mais galinha caipira. Por quê? Foi se perdendo ao longo das gerações, porque não fomos ensinando, não fomos passando. É nossa responsabilidade passar, amém? Então, queridos, eu tenho muita convicção, e falo isso com temor e com muito tremor diante do Senhor, que essa palavra foi uma palavra profética de Deus para nós. Sabe? Quem esteve atento para ouvir, ouviu, e o Espírito com certeza falou aos corações. Quem não esteve atento, eu lamento. Porque, mais uma vez, às vezes a gente tampa os nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Porque, às vezes, a gente não quer ouvir uma palavra dura. Mas é o que o Senhor tem para nós nessa noite. Precisamos nos levantar como geração que não vai se calar diante da sociedade como está. E nem diante da igreja como está. Mas vamos dizer, nós... A pastora falou uma coisa semana passada... sobre aquele texto de eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué fala, né? E ela falou, isso aqui não é promessa, é posicionamento, direcionamento. É posicionamento hoje a gente dizer, eu serei uma igreja que vai refletir o caráter de Cristo. Eu serei uma igreja que vai refletir o caráter de Cristo. Hoje a gente está muito voltado para os youtubers, teólogos também, né?
O que é que fulano de tal está falando sobre isso? O que é que fulano de tal está falando sobre isso? A gente esquece de comparar o que fulano ou cicrano, ou eu, o pastor, o Regi está falando, se está de acordo com a palavra. Eu tenho uma palavra, eu não preciso ir para os youtubers teólogos. Quem instituiu eles como palavra final? Quem instituiu eles como juízes nos nossos dias para dizer se fulano ou cicrano está falando certo ou errado? Tenha cuidado, queridos. Você tem a palavra em suas mãos, você vai comparar com a palavra. Amém? Agora eu gostaria que nós ficássemos de pé para a gente orar e nos posicionarmos diante do Senhor. Você como mulher se posicionar diante do Senhor, você como homem se posicionar diante do Senhor. Ainda há tempo de mudarmos, ainda há tempo de pedir para o Senhor nos transformar. Ainda há tempo da gente passar para as próximas gerações e para aquele que está do nosso lado aquilo que é certo aos olhos de Deus. Amém? Pastor, é com você de orar por nós. Amém, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Queria que você também orasse, tá? Você clamasse pela sua família, que você clamasse pela vida dos seus familiares, da sua esposa, seus filhos. Clamasse e dizia: Senhor, eu quero que o caráter justo e misericordioso de Cristo esteja sobre a minha casa. Senhor, nós oramos nessa noite pedindo em nome de Jesus, derrame a tua glória, graça, amor e favor sobre nossas famílias. Nós declaramos em nome de Jesus, nós não aceitamos nenhuma obra maligna, nenhuma seta de Satanás invadindo nossos lares. Nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que possamos vencer todas essas armadilhas de Satanás nas nossas famílias. Declaramos em nome de Jesus que nós somos responsáveis por esse legado, nós somos responsáveis por educar os filhos, por ter que cuidar, Senhor Deus, da esposa, do marido. Nós somos responsáveis pela nossa casa. Nos ensina, Senhor, pela tua palavra, nos ensina, Senhor, pela história, mas não nos deixe errar, não nos deixe, Senhor, ir pelos erros dos nossos antepassados, mas nos guie por toda a verdade, por toda a justiça. Nós declaramos em nome de Jesus: a nossa casa é do Senhor, nossos filhos é do Senhor, a nossa família é do Senhor. Pai, nós declaramos em nome de Jesus: a geração que vamos levantar é uma geração que teme ao Senhor, é uma geração que ama a tua palavra, é uma geração que ama a tua presença, é uma geração que cuida da tua igreja, é uma geração que ama ser igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Essa geração que nós estamos levantando é uma geração que ama orar, que ama se consagrar, que ama viver em santidade. Nós declaramos em nome de Jesus: Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, nos ensina, nos inspira, que o teu Espírito nos guie por todo esse caminho, por toda essa trajetória. É o que nós oramos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Diga-se comigo: eu faço parte dessa geração vitoriosa, e eu sou responsável pela próxima geração. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Estenda suas mãos, eu quero orar com você. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo: igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Nós estamos encerrados e até